bem, galera? Boa tarde. Pra você que não me conhece ainda, meu nome é Hugo Leonardo, sou professor de matemática aqui do QG do Enem. A gente está junto aí nesses plantões de dúvidas semanais, toda sexta-feira a gente está junto, né? A gente costuma se encontrar às 4h30. Hoje, por conta de ser 1 hora, né, o QG atender a vocês, a gente aparece aí às 18 horas. Vamos ficar junto até às 19 horas, conversando bastante sobre matemática. Eu quero que você entenda que a gente vai começar a conversar. O que a gente tem aqui hoje é um diálogo, beleza? Eu quero hoje sanar suas dúvidas. Eu vim aqui e preparei algumas questões incríveis, temas que a gente não falou ainda em outros plantões. Então, para quem é assinante do QG do Enem, a gente está vindo semana a semana trabalhando alguns conceitos muito importantes. E na aula de hoje eu resolvi pegar vários conceitos. Então, eu peguei ali o que os alunos mais sofrem, para falar a verdade. Então, probabilidade, você sofre. Porcentagem, você sofre. Estatística, você sofre. Assuntos aí que todo ano estão na prova do Enem. E você, às vezes, dá uma, poxa, não entendo isso direito. Pô, tem questão que eu faço, tem questão que eu não faço. Então, hoje a gente vai acabar com isso. Hoje você vai sair daqui certamente diferente da maneira que você entrou. É o que eu quero para a aula de hoje. Então, é o seguinte. Que semana também, né? Estou falando muito porque é só para deixar você ir digerindo um pouco e tranquilizando, para a gente começar a matemática aí feroz, beleza? Então, ó, espero que você já tenha tomado sua aguinha, descansado. Vamos começar a aulinha, muita humildade. Vamos para a primeira questão aí, muito tranquilo. Seguinte, bota aí no slide, plantão de dúvida, que beleza. Começando aí mais uma semaninha de plantão de dúvida. Vamos fazer o seguinte, primeira questão, você já olhou aí? Porcentagem. Ih, tremeu ou não? Espero que não, né? Presta atenção, Hugo, esse enunciado está muito pequeno para ser da prova do Enem. Certamente está muito pequeno, mas você pensa o seguinte, em cima desse enunciado, o cara pode criar a historinha que ele quiser, beleza? Então é o seguinte, questão. Se seu salário subiu 56% e os preços subiram 30%, de quanto aumentou o seu poder de compra? Olha para mim. A gente já começa já batendo, né? Normal. Seguinte, você tem um valor X de salário, seu salário aumentou 56%, olha que beleza. Só que em contrapartida, o preço, né, de determinadas coisas também aumentou 30%. Então, se você for fazer uma compra, por exemplo, no mercado, se aumentou 56%, seu poder de compra aumentou, certamente. Aí você já está feliz, né? O problema é que foi anunciado uma inflação, tal, e que os preços sofreram também um acréscimo de 30%. E aí você fica ali, pô, e aí? Quanto que aumentou de fato o meu poder de compra? É isso que a gente vai estar aprendendo a calcular agora. É uma questão muito legal. Entenda, é uma questão direta? É. Mas em cima dessa questãozinha pode ser criada qualquer história, né? A gente sabe que o Enem ele tem um contexto todo, ele traz uma historinha em cada questão. O cara pode criar qualquer história, né? Beleza? Então vamos lá, cai no slide. Seguinte. O seu poder de compra, chamar aqui, ó, PDC, tudo bem? Poder de compra. Vai ser o seu salário, que eu vou chamar de X, dividido pelo preço. Então vamos lá. Poder de compra vai ser o seu salário, dividido pelo preço. Tudo bem? Então a primeira coisa que a gente vai ver, né? Salário sobre preço. É o seu poder de compra. Só que o problema, ele falou o seguinte, o salário subiu 56%. Em contrapartida, os preços também subiram 30%. Então a gente vai calcular um novo poder de compra, que é o que a gente está querendo de fato na questão. Então, vou botar aqui, ó, PDC linha, tudo bem? Um novo poder de compra. Beleza? Deixa eu escrever aqui bonitinho, a letra saiu feia. PDC linha. Um novo poder de compra. Agora vamos entender rapidinho, só fazer uma análise breve aí. Se aumentou 56%, a gente teve um acréscimo. E aí é uma coisa que eu venho batendo na tecla cada semana, que é o fator de acréscimo. Você lembra disso? Então, se aumentou 56%, o seu fator de acréscimo é de quanto? É de 1 mais 56
sobre 100. Que na verdade vai ser o quê? 1,56. Beleza? Então eu aumentar 56% é o mesmo que eu multiplicar o meu valor por 1,56. Show de bola. E 30%? Eu aumentei 30%. Eu aumentar 30%, o meu fator de acréscimo, ele vai ser 1 mais 30 sobre 100, que na verdade é 1,3. Tudo bem? Então é o seguinte, volta para mim. Hugo, por que toda semana você fala de fator de acréscimo e fator de desconto? É justamente porque vai cair esse ano. Ah, Hugo, você é profeta? Não. Mas a gente que trabalha diariamente com questões da prova do Enem, a gente percebe o que a banca realmente gosta de cobrar, a maneira que ela quer que você pense. Então, assim, por isso que eu estou falando, pô, faz isso, fator de acréscimo, fator de desconto. Lá no dia 5 e 6, né, no dia 6 de novembro, você vai olhar a questão e vai falar, pô, aí, você vai escutar a minha voz entrando assim, ó. Você vai falar, pô, fator de acréscimo, fator de desconto. O Hugo bem falou disso. Beleza? Só por conta disso. Eu costumo ser um pouco chato, repetindo as coisas, mas é para que de fato você entenda. Beleza? Então cai no slide aí. Se você já entendeu que o fator de acréscimo é 1,56 para o salário e 1,3 para o preço, a gente consegue calcular o novo poder de compra. O novo poder de compra, ele vai ser o quê? Ele vai ser o novo salário, que é 1,56x, dividido pelo novo preço, que é 1,3y. Só que você bem concorda comigo que eu posso dividir essas frações. Eu posso escrever assim, ó, 1,56 sobre 1,3 vezes x sobre y. Você concorda comigo? Agora vamos lá. 1,56 dividido por 1,3, isso aí dá 1,2. Então, isso dá 1,2 vezes x sobre y. Agora eu te pergunto, o que é x sobre y? O que é x sobre y? X sobre y é o poder de compra antigo. Então, se a pergunta do problema é de quanto aumentou o seu poder de compra, ele está querendo perguntar o seguinte, o que representa esse 1,2? E aí, de novo, você vai lembrar que se você está multiplicando por um número maior que 1, você, na verdade, está tendo um acréscimo, e esse acréscimo vai ser de quanto? É aquilo que passou de 1. Passou quanto? Passou 0,2, que, na verdade, é o quê? 20%. Então, repetindo, fizemos aqui novo salário sobre novo preço, dividimos as frações já maliciosamente para aparecer o x sobre y. Viu que, na verdade, vai ser o poder de compra multiplicado por 1,2. 1,2 representa um acréscimo de quanto? De 20%. Então, se ele perguntou de quanto aumentou o seu poder de compra, adivinha? Gabarito letra alfa, de 20%. Volta para mim. Que ideia legal, né? Que ideia incrível. Então, se cair poder de compra na sua prova do Enem no dia 6, o que você vai fazer? Salário sobre preço. Só isso, Hugo. Só isso. Você pode errar uma questão dessa? Não pode. E é uma ideia que, se você nunca viu, você pode tremer, né? Você pode ficar, cara, como é que eu vou relacionar essas duas coisas? Então, depois dessa solução, eu tenho certeza que qualquer questão de poder de compra vai ser a mesma coisa para você. Você só vai fazer ali, ó, x, y, vai ver quanto que aumentou uma, quanto que diminuiu ou quanto que aumentou a outra, vai separar ali malandramente, vai botar um x sobre y e acabou, vai analisar. Toma cuidado com uma coisa, se o número que está sendo multiplicado, ele é um número menor que 1, então vamos ver aí, um 0,6, estou multiplicando algo por 0,6. Qual é o desconto? Porque se esse número é menor que 1, eu estou tendo um desconto, tudo bem? De quanto vai ser esse desconto? Você vai ver o quanto que ele está se afastando de 1. 0,6 se afastou de quanto de 1? 0,4. Então vai ser um desconto de 40%. Se eu tenho um número multiplicado por 1,3, significa que eu estou dando um aumento de quanto? Bem, se é um número maior que 1, né, 1,3 é maior que 1.
Então eu estou tendo um acréscimo. Um acréscimo de quanto? Você vê, quanto que 1,3 passou de 1? Passou 0,3. Então é um acréscimo de quanto? De 30%. Beleza? Espero ter me feito entender aí essa partezinha teórica. Tranquilo? Beleza. Bem, primeira questão para aquecer, né? Primeira questão para aquecer. Agora a gente vai começar a pegar um pouco mais pesado, vamos partir para a segunda questão. Segunda questão. Essa questão, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela para o segundo bloco. Essa questão é maravilhosa. Próximo. Terceira questão. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 sobre 2x² menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contida na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Volta para mim. Bem, é uma questão de funçãozinha do segundo grau. Questão de função do segundo grau, você pode errar? Não pode errar, não pode errar. São questões, a maioria das vezes, que você não precisa de tanta conta para resolver. Às vezes é muito mais uma visão. E a maioria das vezes as questões de função do segundo grau, elas caem relacionando máximos e mínimos. A gente já trabalhou isso aqui no plantão. Beleza? X do vértice, Y do vértice. E é exatamente o que a gente vai trabalhar aqui. Ué, Hugo, mas ele não falou em momento nenhum de máximo e mínimo. Realmente ele não falou. Mas ele deu um gráfico. E nesse gráfico eu tenho que saber ler. Você que é assinante do Top Temas, por exemplo, existe uma habilidade lá do Enem que é exatamente isso. Você saber extrair informações de um gráfico. E essa habilidade ela está dentro dessa questão. Beleza? Então vamos lá, vamos cair para a solução. Galera, ele deu a lei de formação, não deu? Falou aqui que a lei de formação é 3 sobre 2x² menos 6x mais c. Essa é a lei de formação dessa parábola. Agora deixa um pouquinho a lei de formação do lado. Vamos olhar aqui primeiro para a nossa parábola. Ela está aqui, né? Aqui está o vértice dela, aqui está o ponto em que ela corta o eixo y. O ponto em que ela corta o eixo y, eu já falei para você, é sempre bom você olhar. Por quê? Porque ele vai ser o termo independente. Então a gente já sabe, o próprio problema já te disse isso, que esse cara é o C. Beleza? Agora, ele quer o C, né? Então ele não ajuda muito a gente nesse caso. Agora é o seguinte, você tem que pensar em uma coisa. Esse ponto V, você concorda que ele é o menor ponto da parábola? Ele é o mínimo dessa parábola? Ah, Hugo, é o mínimo, verdade. Agora, esse mínimo, ele está com a coordenada dele em y, quanto? Esse ponto aqui, ele tem coordenada y o quê? 0. Esse ponto, ele é o ponto V, 0. Ou seja, ele é V para x e 0 para y. Isso significa que o mínimo dessa função vale quanto? 0. Então, olha como é que a gente consegue extrair essa informação do gráfico. A gente conseguiu extrair a informação de que y do vértice é igual a 0. O problema não precisa te falar. Você olhando para o gráfico, você consegue extrair essa informação. Olhou para cá, viu que aqui é o menor ponto. O menor ponto está sobre o eixo x. Então, a coordenada dele em y é 0. Significa dizer que o y do vértice é 0. E que o x do vértice vale quanto? O x do vértice vale V. Só que eu consigo achar x do vértice? Consigo. Por que eu consigo achar x do vértice sem problema? Porque o x do vértice, a formulazinha dele é dada por menos b sobre 2a. Você concorda comigo? Então eu consigo, por quê? Porque o b eu tenho e o a eu também tenho na lei de formação. Então vamos usar essas informações. Quem é o b? É menos 6. Então vai ficar menos 6. E isso você tem que tomar cuidado com esses sinais. Por favor, não vão errar sinais. 2 vezes a, que é igual a 3 meios. Beleza? Então, menos com menos vai dar mais.
eu posso pegar esse 2 aí e cortar, como aí, ó, monitor de física, o Giga, ó, tchá, tchá, que beleza, hein? Esse monitor de física é incrível. 3. 6 sobre 3 dá 2. Então eu descobri que o x do vértice vale quanto? 2. Olha que beleza. Então esse pontinho aqui vale 2. Vzinho igual a 2. Que maravilha. Volta para mim. Até aí, muitos alunos chegaram. O problema é, se você parte para fazer y do vértice, dá certo? Dá. Porque você vai usar o menos delta sobre 4a, só que você vai ficar com uma incógnita c ali, né? E aí você vai ter que fazer o delta. Vai fazer o delta, só que dá mais conta, né? Você que percebeu que y do vértice é 0, você, pô, por que você não fez logo y do vértice, a fórmula, e igualou a 0? Porque dá mais conta. E aí o matemático é um cara preguiçoso, a gente não gosta muito de fazer conta. A gente tem que minimizar essas contas. Então é o seguinte, eu peguei essa questão para te mostrar o bizu. Se eu tenho o x do vértice e eu substituo na minha lei de formação todo x pelo x do vértice, o valor que eu encontro é quem? O y do vértice. Então, presta atenção no que eu falei. Se eu pegar na minha função, substituindo no lugar de x pelo valor de x do vértice, no caso 2, o resultado que eu encontrar tem que ser quem? Y do vértice. Beleza? Vamos escrever isso. Cai aí. Se eu fizer o f de x do vértice, eu encontro o y do vértice. Olha que beleza. Só que o nosso x do vértice vale quanto? 2. Então, se eu fizer o f de 2, eu vou encontrar y do vértice, que é igual a quanto? Que é igual a 0. Morreu agora. Porque, presta atenção, f de 2 é você substituir todo x por 2. Então, vai ficar 3 meios vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais c, isso tem que dar quanto? 0. Portanto, vamos fazer essas continhas aqui, a gente já minimiza. 2, você pode cortar aqui, né? Não 2 com 2, presta atenção. É porque aqui vai dar 4, tudo bem? Aí vai dar 4, 2 com 4 vai sobrar só esse 2. Então vai ficar 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. Menos 6 vezes 2, que dá 12. Mais c igual a 0. Adivinha? Menos 6. Menos 6. Perdão, 6 menos 12. Mais c igual a 0. Essa continha dá quanto? Dá menos 6. Mais c, isso é igual a 0. Isso implica que o c tem que ser igual a quanto? 6. Morreu o problema. Olha para mim. Ah, Hugo, achei que a gente fez mais conta. Talvez você possa ter feito mais conta. Agora você fez contas mais simples. Essa é a ideia. Porque pensa, você tem na fórmula do y do vértice um menos delta. E você tem que tomar muito cuidado com esse menos na frente. Porque esse menos ele vai trocar o sinal de todo o delta. E aí quando você coloca uma expressão e esquece por um detalhe de trocar o sinal, vai ter no gabarito, vai ter nas respostas. Só que você vai estar certo? Não. Então tenta fazer o simples. O feijão com arroz dá muito certo na prova do Enem. Você não tem que ficar pensando coisas mirabolantes. Vai na segurança. Beleza? Pega esse papá, o f de x do vértice é igual ao y do vértice. Isso é muito importante. Isso aí, ó, já salvou muita questão boa. Beleza? Tranquilo? Então o nosso gabarito aí, volta aí no slide só para a gente marcar junto. Gabarito, letra ECO. Beleza? Recapitulando, o que a gente fez, Hugo? Para quem chegou agora está perdido aí. Olhei o gráfico, vi que o mínimo era aqui. Então, se é o mínimo, é o y do vértice. Só que ele está sobre o eixo x. Então, a coordenada dele é o quê? 0. Então, y do vértice é igual a 0. Vimos que o x do vértice é v. Calculamos o x do vértice porque era cômodo, porque a gente tinha todos os valores. Viu que dava 2. Depois a gente pegou esse bizu aqui importante, ó, de que o f de x do vértice é igual ao y do vértice. E aí só faltou fazer continha de vezes e de mais e menos. Olha que beleza.
Vimos que o f de 2 era igual ao y do vértice, que era igual a 0. Fizemos todas as continhas, concluímos que o c é igual a 6, que é exatamente o que o problema está pedindo para a gente. Volta aí. Tranquilo. Duas questões importantes, beleza? Tecnicamente, você olha a solução e você fala, essa questão é fácil. Só que se você não viu a ideia ainda, ela é uma questão difícil. Pensa que no dia da prova você tem 45 questões ainda de português, uma redação e outras tantas de matemática que você não vai ter feito ainda. Então você tem que levar tudo isso em consideração, beleza? Vamos para a próxima questão? Próxima questão. A estatística. A boa e velha estatística. Hugo, estatística cai no Enem? Só cai, né? Só todo ano. E se eu não souber? Não tem essa opção. Você vai saber a partir de agora. Beleza? Vamos lá. Quarta questão. Em uma seletiva para as finais dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Aí dá a tabelinha. A mediana dos tempos apresentados no quadro é... Que beleza, hein? Questão forte para cair esse ano. Ano de Olimpíada, ano de Paralimpíada, natação, Phelps aí ganhando tudo, Daniel Dias na Paralimpíada ganhando tudo. Você acha que é boa de cair essa questão? Eu acho, né? Volta para mim. Você acha que é uma questão forte? Olha todo o fator externo que tem aí. Questão fortíssima. Não essa, né? A gente sabe que o Enem não copia a questão. Mas uma questão envolvendo esses assuntos é uma questão muito forte de aparecer esse ano. Beleza? Então vamos lá. O que ele te pediu? Ele pediu a mediana. Ele não pediu média, ele pediu mediana. E aí tem um fator aí que dificulta a questão. Qual é esse fator? O fator é que a gente tem um número par de termos. O cara já botou na maldade, ele podia colocar 7 raias só. Ele já colocou 8 na maldade, por quê? Porque é um número par de termos. E aí a mediana você tem que ficar ligado aí no bizu. Beleza? Vamos cair para a solução. Primeira coisa que você vai fazer em questão de mediana. Primeira coisa, leu mediana, primeira coisa que você vai pensar na sua cabeça. Rol. Hugo, o que seria rol? Seria você colocar as suas informações em ordem crescente ou decrescente. Beleza? Eu vou botar na ordem crescente. Então você vai pegar essas informações aqui e vai colocar elas em ordem crescente. Tudo bem? Hugo, se eu fizer com as ordens que estão aqui, eu vou ter resposta? Com certeza. Com certeza. Vai ter aqui nas letrinhas? Vai. Vai estar errado? Vai também. Beleza? Então vamos colocar aqui em rol. Primeira coisa que você vai pensar, hein? Leu mediana, lembrou do rol. Então é o seguinte, quem é o menor de todos? 20,50. Ponto e vírgula. Depois, 20,60. Ponto e vírgula. Ó, então já foi, ó, 20,50, 20,60. Tem o outro 20,60 aqui. Já foi. O próximo, 20,80. Ponto e vírgula. Então, 20,80 já foi. Falta aí 20,90. Já foi. 20,90. Também já foi. O outro, 20,90. Também já foi. E por último aí o 20,96. Beleza? Colocou em rol 100%. E aí agora o que você vai fazer? O que é a mediana? A mediana não é o termo central? É o termo central de uma sequência. Hugo, mas a gente tem um número par. Número par de termos não tem o termo central. O que você vai fazer? Você vai pegar, eu tenho 8 termos, não tenho? Você vai pegar o 8 e vai dividir por 2. Quarto termo. Ah, então vai ser o quarto termo a mediana? Não. Vai ser uma média aritmética entre o quarto termo e o quinto termo. Então a gente vai pegar aqui, ó, quinto termo sobre 2. Essa vai ser a mediana. Beleza? Essa vai ser a nossa mediana. Então sempre que o número de elementos for par,
você vai pegar esse número, vai dividir por 2. E aí você vai pegar ele e o seu sucessor e vai fazer uma média aritmética. Volta para mim. Ficou claro isso? Ficou claro? Se eu tenho um número de termos par, 2 termos, 4 termos, 6 termos, 8 termos, 10 termos. Como exemplo, se eu tivesse 10 termos, eu pegaria 10 e dividiria por 2. Acharia o 5, beleza? Eu pegaria o quinto termo mais o sexto, porque é o sucessor, dividiria por 2. Faria uma média aritmética entre o quinto e o sexto. Beleza? Como a gente aqui tem 8 termos, eu dividi por 2, achei 4. Vai ser o quarto e o quinto. Uma média aritmética entre quarto e quinto termo. Beleza? Cai no slide. Vamos lá, quem é o quarto termo? A gente já separar aqui. Bem, esse é o nosso primeiro, segundo, terceiro, quarto. Esse cara é o nosso quarto termo. Quem é o nosso quinto? Nosso quinto termo. Beleza? Então significa dizer que a mediana... Vou botar a letrinha decente. A mediana vai ser 20,80 mais 20,90 sobre 2. E aí vamos lá. 20,80 mais 20,90, quanto que dá essa continha aí? 0 mais 0 dá 0. 9 mais 8, 17. 1, 41. 41,70. Confere? Então, 41,70 sobre 2. Essa é a nossa continha. Peguei o quarto termo e somei com o quinto termo. Agora basta só dividir por 2. Eu dividindo por 2, eu vou ter 20,85. 20,85 é a nossa mediana. Volta aí. Ficou claro? Tranquilo? Beleza? Sem preocupação? Então, ó, mediana. Se eu tiver um número par de termos, o que eu vou fazer? Vou dividir por 2, vou pegar ele e o seu sucessor. E vou fazer uma média aritmética entre eles. Se o número for ímpar, significa que ele tem termo central. Tudo bem? Tranquilo isso. E aí, se for ímpar, né, o termo central é direto à mediana. Só que a gente conhece a banca do Enem, né? Você acha que o cara vai botar um termo ímpar? Não, né? É que ele te dá um trabalhinho ali. Beleza? Só para ele te dar um trabalhinho. Então, nosso gabarito cai aí para a gente marcar junto. Gabarito da questão delta. Letra D. Beleza? Próxima questão. Estatística de novo. Estatística de novo. Próxima questão, ele fala o seguinte. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Ele dá a tabelinha. Ele diz, se x, y e z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda dessa distribuição, então, bem, agora ele envolveu as três, né? Média, mediana e moda. Em questões que envolvem as três, primeira que você vai olhar? Direto, moda. Por que moda, Hugo? Porque ela tecnicamente não tem conta para você fazer. Você vai olhar quem aparece mais. Ué, como assim? A moda, pensa, quem está na moda? É o que está aparecendo mais. Então a moda é o termo que mais aparece, tudo bem? Então se você tem aqui numa tabelinha, a gente só vai olhar qual o termo que mais apareceu, beleza? Então, questão de estatística que envolveu moda, é só olhar o termo que mais aparece. Aquele termo vai ser a sua moda. Então cai aí. Vamos já direto para a moda. A moda. Como é que eu vou saber o termo que mais aparece? É só você fazer o seguinte. Se a gente fosse escrever toda essa sequência, a gente escreveria quantos zeros? 5. Então eu iria escrever 0, 0, 0, 5 vezes. Depois, 3, 1, 1, 1, 1. Depois, 4, 2, 2, 2, 2, 2. E assim sucessivamente. Agora, você percebe que o cara que mais vai aparecer vai ser quem?
O 0. Por quê? Porque ele aparece em 5 partidas. Então, nessa sequência, se eu fosse listar essa sequência de gols marcados, quem apareceria mais? O 0, porque ele aparece em 5 partidas. Então, muito tranquilo, você já sabe que a sua moda ela é igual a z, que o problema chamou, e que isso é igual a 0. Beleza? Agora, vamos lá. Mediana e média. Qual que é mais fácil de achar nesse caso? A mediana. Hugo, por que a mediana? Pensa comigo. Quantas partidas no total a gente teve? Você vai somar. 5 com 3, 8. Com 4, 12. Com 3, 17. Viajei na conta. 8, 12, 15, 17, 19, 20. Beleza? Então eu tenho 20 partidas no total. Se eu tenho 20 partidas, o número de termos é par. Então eu vou ter que pegar a 10ª partida e a 11ª. Lembra do nosso papo da questão anterior? Eu vou dividir por 2, 20. Vai dar 10. Eu vou pegar 10 e o 11. Aí você olha para cá. Se eu for listar isso, eu vou tomar muito tempo. Aqui eu já tenho 5 termos, aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 12. Então, até aqui, eu tenho 12 termos. Significa dizer que o 10º e o 11º estão aqui dentro. Eles estão dentro de qual intervalo? Até aqui tem 8. Então, aqui dentro dessas 4 partidas vão ter o 9, o 10, o 11 e o 12. Então, o 10º e o 11º estão aqui. Significa dizer que ambos foram quantos gols? 2. Então, não preciso fazer a mediana. Porque, ó, a mediana, que a gente chamou ela de y, ela vai ser 2 mais 2 dividido por 2. Você sabe que isso vai dar quanto? Vai dar 2. Hugo, por que 2 mais 2? Porque o 10º termo é 2, porque ele está aqui dentro. E o 11º também é 2. E aí você vai somar bonitinho, muito tranquilo. Então a gente já achou que a moda é 0 e a mediana vale 2. Beleza? Então a gente já sabe que a mediana, ou seja, y, é maior que z. Aí se você olhar nas respostas, y é maior que z. A letra A, ele está falando que y é menor que z, né? Já sabe que não é. A letra C, ele fala que z é maior que y, também já sabe que não é. Beleza? Então a gente já conseguiu cortar aí 2, muito tranquilo. Agora tem que achar a média. A média sim te dá um trabalho. Por que a média te dá um trabalho? Pelo seguinte fato. Você tem 5 partidas dando 0, 3 dando 1, 4 dando 2 e assim sucessivamente. Na hora de somar, eu vou ter que levar tudo isso em consideração. Então olha para mim. Na hora da gente somar, lembra, o que é média? É a soma dos termos dividido pela quantidade deles. Beleza? É a média aritmética padrão que a gente trabalha. Eu vou ter que levar em consideração, eu não posso somar simplesmente 0 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e dividir por 5. Por quê? Porque teve alguns pesos, né? É como se a gente estivesse fazendo uma média aritmética ponderada. Você lembra dos pesos da média aritmética ponderada? É como se a gente estivesse fazendo a média aritmética ponderada. Beleza? Então olha para mim, cai aí no slide. Eu tenho 0 gols sendo marcados quantas vezes? 5 vezes. Vou botar aqui, ó, de cor azul. 5 vezes. Mais eu tenho 1 gol sendo marcado quantas vezes? Sendo marcado 3 vezes. Então, vezes 3. Mais 2 gols marcados quantas vezes? 4 vezes. Muito tranquilo, tá, gente? Estou fazendo aqui para ficar bem didático mesmo. 3 gols marcados 3 vezes. Vezes 3. Mais 4 gols marcados 2 vezes. Então, 4 gols marcados aí 2 vezes. Mais 5 gols. 5 gols marcados cada um em 2 partidas, 2 vezes.
Mas eu acho que quem fez essa questão, ele era alemão. Porque olha o último resultado de gol. 7 gols, né? Todo dia um 7-1 diferente. Volta para mim. Bem, colocou lá o número de gols e o número de partidas. O que eu botei de azul, a gente vai chamar de quê? De peso, beleza? É o da média aritmética ponderada. Então eu vou fazer lá a multiplicação pelos pesos e vou dividir por quanto? Pela soma desses pesos. É a média aritmética ponderada padrão. Beleza? Então vamos dividir aí. Vamos dividir pela soma dos pesos. Então, ó, sobre a soma desses pesos, que vai ser 5 mais 3 mais 4 mais 3 mais 2 mais 2 mais 1. Beleza? Então a gente já somou isso uma vez, isso vai dar 20, que é o número total de partidas. Tudo bem? E em cima, essa conta você pode confiar em mim, ela vai dar 45. Beleza? Em cima aí dá 45, você pode ir fazendo essa conta bonitinha aí no padrão. Você vai achar 45. 45 dividido por 20 vai dar 2,25. Então eu sei que a média, que é igual a x, é igual a 2,25. Então como é que vai ficar isso? Ele quer que a gente ordene. O x é o maior de todos, x é o maior de todos. Então vou botar aqui ó, em ordem crescente. Z, ele é menor que y, que por sua vez é menor que x. Beleza? O z vale 0, y 2, x 2,25. Se você perceber, isso aqui está exatamente na letra eco. Tranquilo? Galera, questãozinha para a gente revisar tudo. Uma questão muito importante, que envolve média ponderada, que envolve moda, que envolve mediana com quantidade de termos pares. Beleza? Vou deixar você descansar aí rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. E aí, conseguiu descansar um pouquinho? O primeiro tempo foi pesado, né, esse primeiro bloco. A gente viu uma questãozinha, duas questões de estatística muito importantes, uma questão de porcentagem importante e uma questão de função do segundo grau. Questões aí que aparecem sempre na prova do Enem. Estava ali conversando com a Mariana, eu dei uma olhadinha no chat, vocês falando que estatística tem vários cursos na faculdade, isso é verdade. Muitos cursos aí, a galera tentando, pô, vou fazer humanas, vou fugir de matemática. Não foge. Matemática está em todos os lugares, todos. A galera, não, sou de humanas, vou safar essa matemática aí. Estatística é uma das matérias aí de matemática que estão na maioria dos cursos. E é uma matéria, na faculdade, uma matéria legal. Uma matéria que você tem que dar uma estudada ali, mas tem muita coisa legal para você aprender. A gente vê muita coisa na prova do Enem, desvio padrão, variância. Lá você vê isso um pouco mais a fundo. Mas é show de bola. Galera, questõezinhas agora, excelentes, hein? Você tem que ficar ligado, de olho, não pode piscar, não pode perder nenhum segundo. Porque agora é a tal da probabilidade, é a tal da geometria espacial, é a tal do log. Então, vamos cair dentro dessas questões. Vamos lá. Primeira questãozinha aí que a gente vai fazer nesse segundo bloco. Enunciado. Um repórter pretende entrevistar apenas 4 dos integrantes de um conjunto musical, composto por 7 rapazes e 5 garotas. A equipe de produção faz a escolha dos entrevistados ao acaso. A probabilidade de que o grupo selecionado para a entrevista tenha pelo menos um representante de cada sexo é... Olha só quem apareceu. Pelo menos. Volta para mim. Já conversamos, eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei de pelo menos aqui nos plantões de dúvida. Sinceramente. Galera, você tem que saber o bizu do pelo menos. Tem que ter, isso aqui tem que estar correndo na sua veia. Esse aí é o primeiro estágio da sujeira nível Saiyajin.
É o primeiro estágio. É o bizu do pelo menos. Você tem que saber. Beleza? O cara fala, são 7 rapazes e 5 garotas. Ele quer fazer uma entrevista usando 4 desses integrantes. Quer que pelo menos tenha um de cada sexo. E aí eu te pergunto, ele quer pelo menos um de cada sexo. Isso é o que ele quer. O que ele não quer? Espero que você tenha respondido o seguinte. Todos do mesmo sexo, Hugo. Exato. Se ele quer pelo menos um de cada sexo, o que ele não quer é que tenha um grupo formado somente por homens ou um grupo formado somente por mulheres. Isso ele não quer. E é em cima disso que a gente resolve a questão. O bizu do pelo menos ele é exatamente esse, você lembra? Cai aí no slide para eu escrever. O bizu do pelo menos ele é exatamente esse. P mais P barra é igual a 1. Hugo, o que é P mais P barra? A probabilidade do que eu quero mais a probabilidade do que eu não quero que aconteça é igual a 1. E existe aí aquela variação que a gente sempre usa, né? A probabilidade do que eu quero, ela vai ser o quê? Vai ser 1 menos a probabilidade do que eu não quero. É isso aqui que a gente usa na maioria das questões. Essa ideia aqui, ó, maravilhosa, maravilhosa essa ideia. Olha para mim. Então ele quer a probabilidade de que tenha um de cada sexo. O que você acha mais fácil? Calcular essa probabilidade? Ou a gente dar uma fugida do enunciado e pensar, bem, se ele quer um de cada sexo, ele não quer todos do mesmo sexo. Se ele não quer todos do mesmo sexo, aonde que eu vou? Em todos do mesmo sexo. Certamente vai ser mais fácil. Beleza? Então vamos calcular isso aí? Pessoal, a probabilidade de ter apenas homens é o que a gente vai calcular nesse momento. Primeira ideia. O que é probabilidade? Probabilidade vão ser casos favoráveis, lembra disso? Dividido pelos casos possíveis. Ou como diz o Titio Sacramento, é o famoso quero sobre tudo. Olha a matemática do zero aí. Então é o seguinte, esse é o conceito de probabilidade. O que a gente vai calcular é a probabilidade de apenas homens, apenas rapazes. Bem, vamos lá. Quais são meus casos favoráveis? Vamos calcular aí separado. Casos favoráveis. Os meus casos favoráveis é o seguinte. Eu tenho 7 rapazes e quero escolher 4. Opa! Tenho 7 e quero escolher 4. Tenho 7 e quero escolher 4. Isso te lembra o quê? Combinação. Exato. É uma combinação de 7 escolhe 4. Esses são os seus casos favoráveis. Quem são os seus casos possíveis? Os seus casos possíveis vão ser todos os casos possíveis, que são o quê? Eu tenho 12 integrantes no total, são 7 rapazes e 5 moças, e quero escolher desses 12 um grupo de 4. Então, os casos possíveis vão ser 12 e escolhe 4. Então, para ficar bem detalhado, o que é esse 12? Rapazes mais moças, garotas, né? Vou botar aqui igualzinho. Rapazes mais garotas. Tudo bem? E esse 7 aqui, só rapazes. Então, vamos calcular essa combinação. Bem, 7 escolhe 4 vai ser 7 fatorial dividido por 7 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Isso é 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial. Aí vamos lá, como é que a gente faz isso? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E aí você divide por 3 vezes 2, que é 3 fatorial, vezes 4 fatorial. Malandramente, né? 4 fatorial morreu, 3 vezes 2 dá 6. Então, 7 vezes 5 costuma aí dar 35. Beleza? E o seu 12 escolhe 4? A mesma coisa.
12 fatorial sobre 12 menos 4 fatorial, 4 fatorial. Isso é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Dividido por 12 menos 4, 8 fatorial. E 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos lá. Cortou 8 com 8. 8 fatorial com 8 fatorial morreu. 4 vezes 3 dá 12. Foi embora também. O 2 você pode cortar com o 10, 5. Então aqui, ó, vai ser 11 vezes 5 vezes 9. Beleza? Então, a probabilidade não são casos favoráveis sobre casos possíveis. Então, a probabilidade que a gente quer vai ser 35 sobre... Por que eu não fiz essa conta? Primeiro, porque eu ia me tomar tempo. Não dá para você fazer ele de cabeça rapidinho, já dá o valor direto. E segundo, vai cortar, né? Você já tem que ter aí esse macetinho. O 5 de baixo vai cortar com 35. Vai dar 7. E aí 9 vezes 11, aí é light, né? 7 sobre 99. 7 sobre 99 é o quê? A probabilidade de apenas rapazes, hein? Probabilidade de apenas rapazes. Agora, o que a gente vai fazer? A probabilidade de apenas moças. Então, vamos lá. Probabilidade de apenas garotas. De novo, fazer por parte aí para ninguém ficar perdido. Casos favoráveis. Mesma ideia, hein? Mesma ideia. Tenho 5 garotas. Quero escolher 4 para fazer a entrevista. Combinação de 5 escolhe 4. Casos totais, ou casos possíveis, né? Os casos possíveis vão ser o quê? São os mesmos casos possíveis. Vão ser os 12 escolhe 4. Eu tenho 12 pessoas, quero escolher 4 para fazer. Então vai ser 12 escolhe 4. Aí vamos lá. 5 escolhe 4. 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Isso aqui dá quanto? Vai dar 5 fatorial sobre 1 fatorial vezes 4 fatorial. Você já sabe que isso aqui vai dar 5. Beleza? Se você quiser, você não precisava nem fazer essa conta, né? Existe aí um bizu, uma regrinha, que ele fala o seguinte. N mais 1. Escolhe N. Isso aqui é igual a N. Tudo bem? O que seria isso? O seu N seria 4. Né? Vamos passar isso para a nossa natureza aqui. 4 mais 1 e 4. Beleza, perdão aqui, ó. Isso aqui dá N mais 1, perdão. N mais 1. Isso aqui seria o seu 5 escolhe 4, né? O nosso 5 escolhe 4. Você pode pegar esse bizu também, que é muito importante. Beleza? E os seus casos possíveis? Você vai fazer essa conta de novo? Nem. Tá maluco. Você sabe que isso vai dar 11 vezes 5 vezes 9. Então, a probabilidade de apenas moças vai ser o quê? Casos favoráveis, que é 5, sobre 11 vezes 5 vezes 9. Só que o seu 5 vai morrer. 5 vai morrer. 5 com 5. Isso vai dar quanto? 1 sobre 99. E aí a gente chega no estágio do problema, que é o seguinte. Volta para mim. O estágio do problema é o seguinte. Eu tenho a probabilidade de ter só homens, a probabilidade de ter só mulheres. Só que eu quero que pelo menos tenha um de cada sexo. Então eu vou ter que fazer o quê? Um menos aquilo que eu não quero, o que eu acabei de calcular. Então, na verdade, o que eu não quero? Quem é P barra? É ou só homens ou só mulheres. Percebe o que eu falei? Ou, não é isso? Ou só homens ou só mulheres. Então eu vou ter que fazer o que com a probabilidade de homens e a probabilidade de apenas mulheres? Vou ter que o quê? Somar. O ou lembra o quê? Soma. Beleza? Então vamos lá. O seu P barra, vou botar aqui para... O seu P barra, ele vai ser 7 sobre 99 mais 1 sobre 99. Então ele dá
8 sobre 99. Só que a gente quer P. P é 1 menos P barra. Então, P vai ser 1 menos 8 sobre 99. Isso dá 99 vezes 1, 99. Menos 8, 91 sobre 99. Gabarito da questão, letra eco. Volta aí. Compreendeu a ideia? Lembrou do bizu do pelo menos? O bizu do pelo menos ele está presente. Porque pensa comigo, se você não soubesse o bizu do pelo menos, você teria que estudar vários casos. Já que são 4 integrantes, quais os casos que você teria que pensar com pelo menos um de cada sexo? 3 homens e uma mulher. 2 homens e 2 mulheres. 3 mulheres e um homem. Então você teria que abrir nesses 3 casos. Isso te toma tempo, muito tempo. Beleza? Mas a questão fica grande. Essa questão ficou grande. Mas ainda assim é mais vantajoso do que você dividir em 3 casos. Beleza? Tranquilo? Então, questãozinha de probabilidade linda, linda. Beleza? Vamos para a próxima questão? Próxima questão, uma questão de geometria espacial. Será? Vamos lá. Uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diploma a partir de folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro D. Então, ó, ele já deu o bizu. Diâmetro aí, mede D. Em centímetros. Sem folga, dando 5 voltas completas. 5 voltas completas em torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma, bem ajustado, para que não ocorra o desenrolamento, conforme na figura. Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando a confecção do diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível. Qual é a medida em centímetros da folha de papel usada na confecção do diploma? Questãozão. Questãozão, né? Questão de espacial. O cara falou de um cilindro. Ele falou que o diâmetro desse cilindro é D. E ele quer saber o tamanho da folha, já que dá 5 voltas sobre esse cilindro. Essa é uma questão que ela está muito cotada para a prova do Enem pelo seguinte, ela é uma questão de planificação. Você tem que lembrar da planificação do cilindro. Você tem que lembrar de quando você tem um cilindro, como é que fica a planificação dele. Beleza? Então é o seguinte, cai no slide aí novamente. Se eu tiver um cilindro qualquer, beleza, um cilindro reto. Tem um cilindro reto. A planificação dele fica um retângulo, beleza? Fica um retângulo com 2 circunferências, que são, na verdade, as bases, né? Só que eu não estou me importando muito com essas circunferências. Estou me importando, nesse momento, com o comprimento desse retângulo, que é o seguinte. Esse comprimento aqui, ele vai medir H, que é o mesmo H do cilindro. Já esse comprimento aqui, ele vai medir 2πr. Hugo, por que 2πr? Porque ele vai dar uma volta completa na circunferência. Isso aqui, todo esse espaçozinho aqui, ele percorre essa circunferência. E o comprimento dessa circunferência é 2πr. Beleza? Seguinte, se você não visualizar isso na hora da prova, o que você vai fazer? Olha para mim. Que beleza. Arrumei uma folha. Isso aqui é um cilindro. Beleza? Isso aqui é um cilindro. Ele está
aberto. Então a gente não precisa desenhar as duas circunferências, porque ele não tem tampa, tudo bem? Agora você perceba uma coisa. Você está vendo que isso aqui é uma circunferência? Se eu abrir essa circunferência, fica exatamente o quê? O comprimento. Para ficar igual ao nosso desenho, eu vou fazer com esse aqui. Ó. Faltei aula de arte, galera. Você tem o cilindro. Beleza? Você tem o cilindro. A partir do momento, você está vendo que isso aqui é o comprimento dessa circunferência da base. O comprimento dessa circunferência é 2πr. Beleza? O comprimento dessa circunferência, assim que eu abro, ele não muda. Então, essa medida continua sendo o quê? 2πr. Agora, se eu viro, isso é um retângulo. Então, essa medida aqui é quanto? 2πr. Tudo bem? E essa aqui vai ser a altura do nosso cilindro. Beleza? Então, ó, fechei. A partir do momento que eu fecho, eu tenho o cilindro. A circunferência está aqui embaixo. O comprimento dela é 2πr. Abri. O comprimento dessa medida é 2πr. Ficou claro isso? Então, olha para mim. Cai no slide. Já que essa medida é 2πr, a gente já acabou a nossa ideia. Por quê? Porque o cara falou que ele dá 5 voltas. Então, ele percorre isso 5 vezes. Beleza? Então, se ele percorre isso 5 vezes, a gente vai ter uma medida aí do papel. Ele fala que a folha é quadrada, né? Então, se a folha é quadrada, então as duas medidas são iguais. Beleza? É como se a gente estivesse falando que a altura é igual aqui ao 2πr. Beleza? Que é o nosso cilindro equilátero. Galera, se ele dá 5 voltas, então ele vai percorrer isso 5 vezes. E vai fazer 5 vezes 2πr. Que é o quê? 10πr. E aí você, juvenil, vai olhar e 10πd. Gabarito letra eco. Não. Ué, não? Não, por quê? O que é D? Diâmetro. Diâmetro. Se o D é diâmetro, o raio vai medir quanto? D sobre 2. Então, na verdade, a medida da folha vai ser 10 vezes π vezes D sobre 2. E aí você sabe que esse 2 aí vai cortar com 10, vai ficar 5. Então, o gabarito correto da questão é o quê? 5πd. Gabarito letra delta, D. Maravilha, né? Que maravilha. Questão muito legal, uma questão de planificação incrível. Incrível essa questão de planificação. Porque envolve exatamente isso, né? Você olhar, você ter essa ideia de que um sólido eu posso botar ele num plano e você conseguir imaginar as dimensões dele bonitinhas. Se ficar ruim na hora da prova do Enem, o que você vai fazer? Vai olhar para o seu candidato, o candidato, né, à sua direita, à sua esquerda. Humildemente vai pegar a sua prova e vai, ó, enrolar. Enrolou, pô, 2πr. Abrir, o comprimento desse retângulo é 2πr. Tranquilaço, tu não vai ser eliminado por conta disso. Só enrola aqui, ó, dá uma olhadinha, morreu, tranquilaço. Beleza? Vamos para a nossa saideira de hoje? Galera, a nossa saideira, ela vai ser uma questão lindíssima. Lindíssima. Para mim é uma das questões mais bonitas que já apareceu na prova do Enem. É uma questão que eu gosto muito. E é uma questão de logaritmo, né? Você, às vezes, tem medo. Ah, eu tenho medo de logaritmo. Ah, logaritmo não serve para nada. Não fala isso não. Não fala isso não. Olha para mim aqui. Você acha realmente que o logaritmo não serve para nada? Certamente você já viu isso. A escala Richter, né? A escala que mede aí os tremores e tudo, quando tem terremoto, aquilo ali tem uma completa relação com log. Então, às vezes você fala, ih, subiu um pontinho só na escala Richter. Bobeirinha. Não é bobeirinha, não. Beleza? Galera, vamos solucionar essa questão. É uma questão incrível. Beleza? Eu queria muita atenção para que você não perca nenhuma parte da solução dela. Tranquilo? Vamos lá.
Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. Então, primeira informação importante. Ele diz que a meia-vida é o tempo necessário para que a massa reduza à metade. Tudo bem? Ele fala o seguinte, a meia-vida do césio é 30 anos, ou seja, o tempo em que demora para a massa cair pela metade são 30 anos. E a quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos é calculada pela expressão m de t igual a A, que multiplica 2,7 elevado a kT, onde A é a massa inicial e K é uma constante negativa. Considere 0,3 como aproximação para log na base 10 de 2. Qual é o tempo necessário, em anos, para que uma quantidade de massa de césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Muita informação. Você tem que saber pegar essas informações direitinho para ir fazendo o problema. Ele te deu uma lei de formação em que ele não te dá T, porque T é variável, ele não te dá K, porque é uma constante, e A, porque é a massa. Então você precisa, primeiro de tudo, conseguir entender quem são esses caras, A, K e T. T é a nossa variável. Até aí está tranquilo, é o que a gente quer descobrir afinal. E esse K e esse A, será que vão trazer tanto problema assim? Então vamos lá, vamos pegar informação por informação. A primeira informação que ele te traz é a seguinte. A meia-vida do césio é 30 anos. Significa dizer que o T, o M de T, seguinte, falando do césio. Vamos falar aqui do césio. 137. Já que a meia-vida dele é 30 anos, então significa dizer o seguinte, que quando eu coloco naquela expressão 30, ela me dá como resposta o quê? A metade da massa inicial. A massa inicial não é A? Então ela me dá como resultado A sobre 2. Então é o seguinte, eu vou colocar aqui em cima como informação 1, isso aqui eu tirei da primeira informação, de que a massa do césio, que a meia-vida do césio é 30 anos, e que, na verdade, a meia-vida é o tempo que demora para a massa chegar na metade. Já que a massa inicial é A, e a meia-vida do césio é 30 anos, quando eu coloco na função, o m de 30 dá A sobre 2. Tudo bem? Agora vamos calcular o que seria o m de 30. M de 30, ele é A vezes 2,7 elevado a K vezes quem? Vezes 30. Porque a nossa variável não é T. Se eu estou fazendo M de 30, eu vou trocar todo T por 30. Tudo bem? Só que a gente sabe que isso aqui é igual a A sobre 2, pela primeira informação. E aí, olha que beleza. O A já vai embora. Eu tenho A dos dois lados. Posso cortar aqui e posso cortar aqui. E aí a gente fica com o seguinte. 2,7 elevado a K vezes 30 é igual a 1 sobre 2. Beleza? Tranquilo? Agora, presta uma atençãozinha aqui. Presta uma atençãozinha. O que eu consigo fazer com isso? Eu consigo manipular isso de algumas maneiras. Bem, o meio, a gente sabe que ele é 2 elevado a menos 1. E esse carinha aqui, eu consigo escrever isso de uma forma diferente. Que forma diferente? Eu posso escrever dessa forma, 2,7 elevado a K, tudo isso elevado a 30. Hugo, por quê? Você lembra de potência de potência? Quando eu tenho uma potência separada por parênteses, o que eu vou fazer com essas duas potências aqui? Com K e com 30. O que eu faço com elas?
eu multiplico. E aí vai dar quanto? 30k, que é exatamente o que está aqui. Então, eu escrever dessa maneira ou escrever dessa, não tem diferença nenhuma. Então, eu vou escrever assim, ó, 2,7 elevado a k, tudo isso elevado a 30, é igual a 2 elevado a menos 1. E aí eu tenho uma igualdade exponencial, né? Eu estou trabalhando com exponencial, sendo que a gente não consegue igualar isso bonitinho. Então, eu vou ter que chamar quem? Eu vou ter que chamar o meu querido log. Então, a gente vai ter que aplicar log dos dois lados. Aplicando log em ambos os lados, vai ficar o log de 2,7 elevado a k elevado a 30 é igual ao log de 2 elevado a menos 1. De 2 elevado a menos 1. Bem, você tem que lembrar agora da nossa regra do peteleco. A regra do peteleco, eu vou fazer o que com os expoentes? Vou mandar eles lá para frente, não é isso? Vou pegar esse expoente aqui, dar um peteleco aqui, vai aqui para frente. Vou pegar esse expoente aqui, vou dar um peteleco, ele cai aqui. Beleza? Então, continuando na solução, vai ficar 30 vezes log de 2,7 elevado a k é igual a menos 1 vezes log de 2. Eu vou colocar o seguinte, a nossa variável, nesse caso, é quanto que vale log de 2,7 elevado a k. Então, presta atenção, eu vou isolar log de 2,7 elevado a k é igual a menos log de 2, só que o problema te falou, ó, log de 2, 0,3. Então, vai ficar menos 0,3 sobre o 30, que passou aqui dividindo. A gente chega à conclusão, então, que log de 2,7 elevado a k, ele é igual a menos 0,01. Talgo. Para que isso vai me ajudar? Vai me ajudar em alguma coisa? Ué, tem que guardar essa informação para alguma coisa, né? Vamos ver se ela futuramente pode nos ajudar. Seguinte. Essa questão, eu preciso da sua atenção. Ela é uma questão grande, ela é uma questão difícil. Não tem jeito. Questãozinha de log, tem muita informação que a gente precisa extrair do enunciado. Existem algumas contas que são ruins para serem feitas, um raciocínio que é realmente bem complexo, beleza? Só que faz parte. Eu não posso falar para você, olha, a prova do Enem é toda linda, só vai ter conta de mais e menos, senão você vai me chamar de mentiroso. Eu também tenho que te mostrar questões difíceis para que o 45 não seja um sonho, seja uma realidade para você. Ah, 45, pô, impossível tirar 45. Será? Não tem gente que consegue tirar 45? Então você também consegue. Beleza? Agora, para isso, você tem que acertar também as questões difíceis. Vamos continuar a solução. Achamos essa informação. Log de 2,7 elevado a k é igual a 0,01. Agora é o seguinte, o que o cara quer? Ele quer que se reduza a 10%. Isso é o que ele quer, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai unir, na verdade, essas duas informações, beleza? Então, vamos lá. Se ele quer que se reduza a 10%, o que a gente vai fazer? Vai pegar a nossa expressão. Então, eu vou botar aqui, ó, segunda informação. Segunda informação. Agora eu vou trabalhar com a minha segunda informação aqui embaixo, ó. Se reduz a 10%. Se reduzir a 10% significa que eu quero que a minha massa seja o quê? A sobre 10. Beleza? Reduzir a 10%, eu quero que a minha massa seja A sobre 10. Agora eu quero descobrir qual o valor de T nessa função que torna a minha massa A sobre 10. Então vamos lá. A sobre 10, que é o que eu quero, é igual a A vezes 2,7 elevado a kt. Lembrando, a gente quer descobrir quem é T. O Azinho, você já sabe aí, ó, morreu, foi embora, sumiu.
vai ficar 1 sobre 10 é igual a 2,7 elevado a k. Olha só que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima, tudo isso elevado a t. Só que você sabe que 1 sobre 10 é 10 elevado a menos 1. É igual a 2,7 elevado a k, tudo isso elevado a t. O que eu posso chamar aqui? Posso chamar quem? Log. Chamando o log dos dois lados, você tem log de 10 a menos 1 é igual ao log de 2,7 elevado a k, tudo isso elevado a t. Só que log de 10 elevado a menos 1, isso dá quanto? Dá menos 1. Você não precisa fazer nada, isso é uma propriedade, tudo bem? E aqui eu também vou usar do outro lado a regra do peteleco. Esse tzinho aqui, ele vai lá para frente. E aí você vai ficar com o seguinte, t vezes o log de 2,7 elevado a k. Ai, que maldade! É o famoso não. Olha aqui. Você sabe quanto que é o log de 2,7 elevado a k? É menos 0,01. Opa! Menos 1 é igual a t vezes menos 0,01. Isso implica, então, vou até botar um portanto aqui, ó. Portanto, olha que bonito. T vai ser igual a 1. Já estou tirando o menos, tudo bem? Porque menos com menos vai ficar mais. 1 sobre 0,01, que é igual a 100. Gabarito da questão, letra eco. Que beleza, hein? Para a gente encerrar, vou te fazer um desafio. Vira para mim aqui, Camila. Será que a gente consegue fazer essa questão em uma linha? Será que é possível? A gente deixar essas contas todas para lá, fazer ela numa linha, só olhar ali, pá, letra E. Vamos tentar? Vamos dar essa chance? Vamos lá. Galera, esse é o momento sujeira Saiyajin nível 1 milhão. Nível 1 milhão. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Não lembro. Não, galera, eu não lembro, não é a questão não, tá? Perdão. É que eu queria botar a tela branca aqui, sendo que eu sou meio defeituoso em informática. Seguinte. Saiyajin. O que a gente vai pensar? Como o cara falou, uma massa qualquer, material, a massa desse material se reduz à metade. O que eu vou fazer? Eu vou falar que A vale 100. O que é 10% de 100? É 10, tudo bem? Então, o que eu quero é que a massa chegue aqui, a 10. Tudo bem? Que eu quero que ela se reduza a 10% da quantidade inicial. 10% de 100 é 10. Agora, preste atenção comigo. A meia-vida é o tempo que se reduz à metade. Então, você concorda comigo que a meia-vida do Césio é 30 anos? Então, pensa, se passaram 30 anos, vai se reduzir à metade. E essa massa de 100. Então, a gente vai ter uma linha que é o quê? 50. Agora, se passarem mais 30 anos, vai se reduzir a metade novamente. Então, eu vou ter um A, duas linhas, que é igual a 25. Mas, se passarem de novo 30 anos, a gente vai ter um A, três linhas, de 12,5. Só que preste atenção, já se passaram quantos anos? 30, 60, 90. Só que se você olhar nas respostas,
27, a gente já sabe que não pode ser. 36 também não. 50 também não. 54 também não. Então, se 90 anos se passaram, o A chegou a 12,5. Tem que se passar ali só mais 10 aninhos, a gente vai ter aí o A 4 linhas igual a 10, que é exatamente o que eu quero. Então, presta atenção. 30, 30, 30. Passaram 90 anos. Já não tem mais solução. Tem que ser a letra E. Se ligou na ideia? Essa é uma solução que, se você pensa na hora da prova do Enem, o ânimo vai aonde? Pensa até, vou sair da sala, vou gabaritar isso aqui. Essa é uma das ideias que eu trago todo plantão de dúvida. Então, se você não é do QG do Enem, está perdendo tempo, né? Toda semana a gente está trabalhando essa sujeirinha, esse nível Saiyajin. Cada semana a podridão vai entrando na sua veia. Essa é uma questão que, imagina se você pensa nisso na hora da prova do Enem. Olha que beleza. Eu não vou pensar. Será? Você vendo sujeiras como essa toda semana, será que você não vai ficar poluído o suficiente para pensar isso na hora da prova? Beleza? Galera, como sempre, é um prazer inenarrável estar na presença de vocês. Eu queria deixar um beijo aqui, fazer igual o Gílio fez, deixar um beijo para todo mundo que manda mensagem lá no gerenciador. Mensagens de apoio ou de pedindo dúvida. Tiago me mandou uma mensagem incrível. Cara, obrigado, um abraço aí. Que bom estar podendo te ajudar. A Bia, o Marcelo, Rafael Trancoso. Tá voando, hein, moleque? Tá voando. Galera, um abraço aí. Um beijo enorme para todos os meus alunos também que assistem. Fiquem com Deus, a gente se vê na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.